Bem, então, na aula de hoje, como lhes comentei, quero falar com vocês sobre essa grande obra da literatura universal e também da literatura cristã, que é a Divina Comédia de Dante. É realmente uma obra mestra que nós podemos dizer que ela é inigualável, seja pela beleza do estilo, pela profundidade cultural, artística, mas também teológica e filosófica. É uma obra na qual Dante ele compendia toda a sabedoria antiga, a sabedoria dos clássicos greco-romanos, a sabedoria também das Sagradas Escrituras, um grande conhecedor das Sagradas Escrituras, um grande conhecedor do pensamento patrístico, né? Sobretudo de Santo Agostinho, mas ele também é um grande conhecedor dos grandes pensadores, filósofos e teólogos medievais, né? E ele une na sua obra, na Divina Comédia, ele compendia todo esse rico patrimônio cultural e ele não somente fica no passado, mas ele se projeta no futuro. Tanto é assim que a língua italiana praticamente tem a Dante como pai, né, da própria língua. Ele se projeta no futuro e ele também se projeta dentro da Divina Comédia no seu tempo atual. Né? Nós, quando lemos a Divina Comédia, encontramos não somente personagens do passado, mas também personagens da sua época, né? Do seu tempo, que Dante conhecia, com os quais ele conviveu. Né? Então, é uma obra que abrange todos os séculos, tanto do passado, do presente de Dante, e que se projeta ao futuro da humanidade, por causa da riqueza, do valor, que eu diria insuperável dessa obra de literatura. Né? Então, hoje eu gostaria de fazer uma pequena introdução, né, a essa Divina Comédia e fazer uma leitura guiada com vocês do italiano ao português. E para isso vamos usar essa página, poderiam ser outras páginas, né? Essa daqui tem a facilidade porque tem as explicações, é uma página em italiano, o criador desse site é italiano, onde ele disponibiliza muito material para estudo e aprofundar na Divina Comédia. Então, vamos usar essa, mas poderiam ser outras páginas, né? Essa aqui tem a vantagem que tem o texto de Dante com a paráfrase num italiano mais contemporâneo, mais atual. Isso também nos ajuda a fazer a leitura guiada e aprofundar mais no conteúdo da Divina Comédia. Né? Então, vou usar essa página, mas poderíamos ter usado outras quaisquer. Então, vamos adentrar-nos no primeiro canto da Divina Comédia. Aqui tem uma gravura do ano 1587 de Stradano, Dante e as Três Feras. Né? Veremos que bem no comecinho da Divina Comédia, no canto que introduz o tema do inferno, né? Como vocês sabem, a Divina Comédia está organizada em 3 grandes atos, né? E cada ato tem 34 cantos. Né? Então, no canto primeiro, praticamente é a introdução a toda a obra. Né? Então, os 3 grandes atos, o primeiro grande ato dessa comédia é o inferno. O segundo grande ato é o purgatório e o terceiro grande ato, o paraíso, que é a parte, aquela que eu considero a mais importante da Divina Comédia e a que é menos comentada, a menos lida e também a menos compreendida, né? Porque o canto do paraíso, além da compreensão da literatura, se necessita também uma compreensão da teologia, da filosofia, da história,
do conhecimento dos clássicos, né? Então, não todas as pessoas que leem a Divina Comédia, sobretudo o Canto do Paraíso, têm esses conhecimentos teológicos, né, ou filosóficos, para poder entender bem o Canto do Paraíso. Então, é muito mais acessível o inferno, né, o ato, digamos assim, o episódio do inferno e do purgatório. São muito mais acessíveis a uma primeira leitura. Por isso, vamos começar por elas, né? Então, nós vamos encontrar justamente nesse canto o que essa gravura aqui diz, né? Vocês veem aí uma pequena montanha que Dante, ele saindo dessa selva, né? Vocês veem nessa imagem uma selva, Dante indo em direção a um montículo, uma espécie de colina, ele encontra ali 3 feras que o impedem de fazer essa subida, de sair dessa selva. E ali na selva nós vemos um personagem um pouco escuro, também coroado com um laurel sob a sua fronte. O laurel é símbolo dos poetas, símbolo também dos atletas, né? Quem obteve alguma vitória, então os poetas, sobretudo, eles recebiam na antiguidade esse laurel, né? Essa coroa de laurel, para simbolizar, pois, a excelência da sua arte. Né? E nós vemos aí, dentro ainda da selva, esse personagem que é Virgílio, né? Virgílio olhando Dante ali, nessa selva selvagem, como diz o texto da Divina Comédia. Né? Então, nesse canto, nós vamos encontrar diversos elementos interessantes que começa a reflexão. Né? Então, o primeiro deles, que vai do verso 1 ao verso 30, é, como diz aqui o texto, Dante si smarrisce nella selva. Ou seja, Dante se perde, smarir-se, né, perder-se, Dante se perde na selva. E todos esses relatos também fazem muita referência à própria biografia de Dante, episódios que ele viveu na sua vida. Né? Então, a selva a qual aqui se refere é símbolo do mundo e, sobretudo, do pecado. Né? Então, Dante, ele está nessa selva selvagem, né? Selva selvagia, que é esse mundo, o mundo do pecado. E ele tenta sair da selva e ir em direção àquela colina, né? Para sair dessa vida de pecado. E Dante, ele vai falar que ele tenta sair dessa selva nel mezzo del cammino di nostra vita, ou seja, na metade do caminho da nossa vida. Provavelmente Dante tinha por volta de uns 40 anos de idade, aproximadamente, quando ele escreve esse canto. Ou seja, na metade da sua vida, porque faz referência ao Salmo, né? O Salmo que diz que a vida do ser humano são 70 anos, para os mais fortes, talvez 80, mas a maior parte do tempo é vaidade e preocupações. Né? Vocês vão lembrar desse Salmo, que é atribuído a Moisés, né? A autoria dele é atribuído, que fala da fugacidade das coisas do mundo. Então, na metade do caminho da nossa vida, Dante se encontra numa selva escura, né? E que ele não vê saída, ele tenta sair, e daí ele se encontra, que é o que vai acontecer entre os versos 31 a 60, onde ele se encontra com 3 feras. Uma, em italiano, se chama lonza, que é uma espécie de leopardo ou lince, né? Os mesmos autores
não sabem muito bem do que se refere, mas esse lince ou esse leopardo, cheio de manchas, é símbolo da luxúria, né, do pecado capital da luxúria. Depois ele encontra-se também com um leão, que é símbolo da soberba, e finalmente com uma loba totalmente magra, famélica, né, assim, morta de fome, que é símbolo da avareza. Ou seja, Dante está falando da tríplice concupiscência, né, que nós encontramos na primeira carta de São João. Ele fala dessa tríplice concupiscência, que é a soberba, né, a concupiscência dos olhos, né, que é, pois, essa avareza, esse desejo de ter e ter mais, né, a concupiscência da carne, ou seja, a luxúria, e a soberba da vida. Então, essa a lonça simboliza a luxúria, o leão simboliza a soberba, e depois essa loba famélica, faminta, é símbolo da avareza. Né? Vejam que Dante ele coloca muito ênfase na figura dessa loba, ou seja, na avareza. Porque se vê que naquela época, na Idade Média, né, nós poderíamos pensar, na nossa mentalidade atual, né, o que é mais difícil nessa floresta, nessa selva selvagem, sem dúvida nenhuma, pois são os pecados de luxúria da carne, né, a concupiscência da carne. Mas o ambiente de Dante, né, na Idade Média, já saindo da Idade Média, entrando no Renascimento, o principal pecado capital não é a luxúria, não é a soberba, mas é a avareza, é o apego ao dinheiro, né, o apego às riquezas, onde se vêem, por exemplo, famílias se dividindo por causa de heranças, se vê, por exemplo, clérigos buscando, né, mais e mais dinheiro, lucro, terras, né, ajuntar funções eclesiásticas para obter benefícios dessas funções, etc. Né? Então, o grande vício capital difundido é essa loba faminta que gira por essa selva selvagem do mundo. Né? Aí é quando aparece a figura de Virgílio. Virgílio é o poeta por excelência da antiguidade, é o poeta. Né? Virgílio é aquele que, por exemplo, Agostinho, né? Ele sempre usou nos seus textos, até no último período da sua vida, Santo Agostinho sempre citava frases de Virgílio. Né? Ou seja, é um poeta que forma já parte também do patrimônio cristão, né? A poesia de Virgílio. Agostinho, por exemplo, vai ver que a égloga quarta, né, de Virgílio, que anuncia o nascimento de um filho, nascido de uma virgem que dá à luz, etc. Né? Agostinho vê toda essa simbologia e essas, digamos assim, semelhanças com o que aconteceu com a vida de Cristo. Né? Então, Virgílio, em certo sentido, ele é assumido por esse patrimônio cristão como uma luz que Deus enviou na antiguidade para iluminar os povos, para preparar os povos para a fé cristã. Essas famosas sementes da verdade, as sementes do verbo que se espalharam nas diversas culturas, que Deus espalhou nas diversas culturas para prepará-las para a chegada do cristianismo, para que um dia elas aderissem à fé cristã, né? Essas sementes do verbo. E Virgílio, com a sua poesia, né? Com a beleza poética que ele legou à humanidade, ele é uma dessas luzes, uma dessas sementes de luz, de verdade, de beleza,
que Deus enviou ao mundo para preparar os povos pagãos para a revelação de Cristo Jesus. Né? E, portanto, Virgílio ele vai simbolizar a razão. Então, Dante perdido nessa selva selvagem e ele acossado pela tríplice concupiscência, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, ou seja, essas três feras que não permitem que Virgílio saia da selva selvagem e comece a subir nesse monte da perfeição cristã, né? Esses três vícios, esses três animais que não proíbem, que não o permitem, que não o permitem sair da selva do pecado e do mundo, tem uma solução, que é seguir a razão. Seguir, aqui nesse caso, Virgílio. Né? Virgílio que vai simbolizar essa razão. Então, para vencer as paixões da luxúria, da avareza e também da soberba, Deus nos deu e deu a todos os povos, ainda que eles não tenham recebido ainda a luz da fé, da revelação, eles receberam a razão. Então Virgílio representa essa razão, né? As paixões humanas, elas podem ser harmonizadas com a razão, né? E quem tem fé em Cristo Jesus, com mais razão ainda, podem harmonizar essas paixões com a fé. Né? A fé é também uma força para guiar, orientar, purificar as paixões humanas. E aqui vocês veem também outra gravura, um pouco mais escura, de Doré, grande pintor francês, onde ele pinta Dante e esse lince, né, esse leopardo, que é símbolo da luxúria, que impede Dante sair da selva e subir essa colina da perfeição cristã. Então, Dante começa uma viagem, juntamente com Virgílio. Aqui nessa gravura também, de um grande pintor italiano, né, Della Quercia, onde se vê Dante e Virgílio. Né? Virgílio ali de azul, desculpe, Dante de azul, né, com a cabeça coberta, e Virgílio naquela cor pouco rosácea, violácea, né? E a selva de trás, né? De trás a selva, e Virgílio guiando Dante para sair das coisas do mundo. Né? Na Divina Comédia, em geral, o que vai acontecer é que Virgílio é quem guia Dante nessa caminhada no inferno. Quando eles saem do inferno, Dante ele ainda continua acompanhando, mas depois, mais para frente na Divina Comédia, quem vai acompanhar Dante, sobretudo nas primeiras etapas no paraíso, vai ser Beatriz. Né? Beatriz, que é essa figura idealizada de Dante, uma figura feminina idealizada por ele, que simboliza a graça. Então, uma vez que nós seguimos a reta razão, né, os pagãos receberam de Deus também a razão e devem seguir a reta razão, mas para subir às moradas superiores, para conhecer a Deus, né, conhecer o paraíso, as grandes belezas, né, da vida espiritual, não é suficiente a razão. Né? Virgílio abandona Dante e se dá lugar a Beatriz. Beatriz, que é símbolo da graça. Né? Necessitamos da graça de Deus para poder experimentar os bens espirituais. Né? E, inclusive, na última etapa, nem sequer a graça é suficiente. Né? Porque depois da graça, nós estamos chamados não somente à vida de graça, mas estamos chamados a passar da vida da graça à vida da glória. Então é quando entra
sobretudo nas últimas etapas do paraíso, São Bernardo, que é símbolo da contemplação mística, né? Então, já é do amor místico, o amor ardente por Deus, né? Entra em cena São Bernardo como símbolo do amor ardente, e entra em cena também Tomás de Aquino, símbolo dessa inteligência, essa sabedoria que pode desvendar os mistérios da nossa fé, né? Então, nós temos Dante, que vai sendo guiado por Virgílio no inferno, né? Então, quero ler com vocês, e assim a gente vai fazendo algum comentário e também apoiando-nos sobretudo na paráfrase, né? Porque o texto italiano original de Dante é bastante antigo, o italiano moderno é bastante diferente, até mesmo para os próprios italianos não é fácil a leitura, né? Então, ter essa paráfrase em italiano à fronte nos ajuda muito na hora de ler e compreender o texto, né? Então, inicia-se assim o canto primeiro do inferno, né? Diz assim: Nel mezzo del cammin di nostra vita mi ritrovai per una selva oscura, che la diritta via era smarrita. E a parafrasi: a metà del percorso della vita umana, all'età di 35 anni, mi ritrovai per un'oscura foresta, poiché avevo smarrito la giusta strada. Então, como nós podemos fazer uma leitura guiada, uma tradução guiada da seguinte maneira, né? Ou seja, na metade do percurso da vida humana, ou seja, literalmente ele fala no meio do caminho da nossa vida, né? Nel mezzo del cammino di nostra vita, ou seja, a metade da vida humana, da nossa vida, né? Provavelmente Dante tinha 35 anos, né? Se o Salmo nos diz que a vida humana são 70 anos, para os mais fortes 80, né? Então, provavelmente Dante tinha entre 35 anos, 40 anos de idade, né? Quando ele narra essas reflexões que ele faz sobre esse texto. Mi ritrovai per un'oscura foresta, ou seja, me encontrei, ritrovare, o verbo ritrovare é encontrar-se, me encontrei em uma escura floresta, ou seja, uma selva oscura, uma selva escura, poiché avevo smarrito la giusta strada. Ele literalmente fala visto que, né? Poiché é um porquê, um visto que, eu tinha perdido a estrada justa. Eu tinha perdido a estrada, em outras palavras, né? Eu tinha perdido o caminho, eu estava perdido. Aqui no italiano, no original, ele diz visto que, né? Que, esse aqui é um poiché, um perché. O caminho correto se havia perdido o caminho correto, né? Ou seja, Dante, ele fala dessa experiência dele no mundo, né? O mundo mesmo, pois do pecado, né? Essa tríplice concupiscência que ele vai agora se encontrar, que vão tentar impedi-lo de sair da selva. E depois ele continua no verso 4. A quanto a dir qual era e cosa dura questa selva selvaggia ed aspra e forte che nel pensier rinnova la paura. Então, só um pequeno detalhe sobre os versos de Dante, né? Então, são versos heróicos, ou seja, ele usa o verso, sobretudo, decassílabo, né? Que é o verso heróico, portanto, é o verso épico. Estamos aqui
numa verdadeira epopeia cristã, né? Que é símbolo também de toda a purificação da alma. Todas as pessoas, né, estão chamadas a fazer também esse caminho que faz Dante. Uma via de purificação, a via purgativa, né, que é o inferno. Uma via de iluminação, que é o purgatório, onde a pessoa ela vai crescendo no exercício das virtudes. E finalmente uma via unitiva, uma via de união com Deus, com a verdade, com o amor, com o bem. Então, a Divina Comédia, enquanto tal, é em si um modelo, né, de crescimento na vida cristã, na santidade cristã. E ele usa, portanto, o verso heróico, né, o decassílabo, 10 sílabas tônicas, organizadas em tríades, que simboliza também a Santíssima Trindade, né? É o modo como ele quis organizar os versos, né? E a versificação é de uma maneira muito simples, sempre o primeiro rima com o terceiro elemento, e o segundo ele abre a possibilidade para um novo parágrafo. Então, vita, smarrita, oscura, dura. Esse dura, ao mesmo tempo, vai rimar com paura, e o segundo vai abrir o caminho para a seguinte estrofe, né? E assim. Então, forte, morte, scorte, trovai, abre para intrai, abandonai, etc., né? Esse é o modo que Dante usa a versificação, né? Então, por exemplo, nesse primeiro verso, nós temos 10 sílabas tônicas, né? Então, aqui vamos contar, né? Mas seria nel, uma, me, duas, três, quatro, cinco, seis, camin, 6, 7, o di, perdi aqui o cursor, di, 7, 8, nós, 9, tra, e 10, a sílaba tônica, né? São 10 sílabas tônicas, vi. E o verso heróico, normalmente, é praticamente de lei, que ele tenha um apoio obrigatório na sexta sílaba. Então, porque o verso, sobretudo o verso heróico, né? O verso decassílabo, ele tem por assim dizer, um pé forte, um apoio forte, né? Uma acentuação tônica na sexta sílaba, nel mezzo del camin di nostra vita. E depois ele pode ter também outros apoios tônicos na segunda sílaba, como é aqui, né? Pode ter na quarta, como é aqui, ritrovai, né? Então na quarta sílaba. Às vezes a gente vai encontrar também na oitava sílaba também um apoio tônico, né? Porque assim vai formando-se a musicalidade do verso, né? Essa constância de acentuação tônica produz a melodia, né? Então não é um verso ao acaso, tem uma métrica muito rigorosa, muito bem pensada, né? Então, por exemplo, aqui no primeiro verso, nós temos uma acentuação secundária aqui, segunda sílaba, mezzo, né? Depois a gente tem uma acentuação principal na sexta sílaba, como é a regra do decassílabo, sexta sílaba. Tem diversos tipos de decassílabos, né? Mas normalmente nos versos heróicos eles usam essa forma aqui. A acentuação tônica vai cair na sexta sílaba. Depois pode haver, como tem aqui, também uma acentuação tônica secundária na oitava sílaba, né? Então nós vemos aqui um metro totalmente correto, poeticamente perfeito, né? Depois o seguinte verso tem acento na uma, segunda, terceira, na quarta, mi ritrovai na quarta, depois quinta,
per una sexta sílaba, mas aqui o acento é sobretudo na oitava. Per una selva escura, porque ele está dando ênfase, né, nessa palavra selva, etc. Né? E depois o terceiro verso, a mesma coisa. Né? Então tem uma acentuação aqui, que, poiché, né, na primeira, depois segunda, terceira, na quarta, seguindo a regra, quinta, sexta, segue a regra, né? Depois sétima, aqui tem o que se chama uma sinalefa, quando se unem duas vogais formando uma só vogal, né? A sinalefa. E ismarrita, e 10, ri. Né? Ok, então esse é um pouco do estilo do verso, é um verso decassílabo, assim toda a Divina Comédia, che vai seguindo essa musicalidade. Né? Nel mezzo del cammin di nostra vita mi ritrovai per una selva oscura, che la diritta via e rismarita. Ah, quanto a dir qual era, è cosa dura, questa selva selvaggia e aspra e forte, che nel pensier rinova la paura. Né? Então, e assim vai, os versos vão, além da rima, né, que é uma rima muito rica, não é uma rima pobre, né, a de Dante, é uma rima muito rica e sóbria ao mesmo tempo, como deve ser, pois, uma epopeia de cunho cristão, né? Ou seja, dentro da beleza, da grandiosidade dessa epopeia cristã, nós temos a sobriedade. Então, por exemplo, vejam, aqui nós temos um substantivo que está rimando depois com um particípio. É uma rima rica, né? Não é eu faço rima só de substantivo com substantivo, ou de adjetivo com adjetivo, ou de verbo com verbo, ou de particípios, mas ele vai misturando as classes de palavras. Né? Por exemplo, oscura, que é adjetivo, aqui ele rima com outro adjetivo duro, né? Mas rima também com um substantivo, paura, o temor, né? O medo. Depois assim e assim vai, né? Verbos, vai rimando com verbos, vai rimando, é uma rima sóbria, mas ao mesmo tempo rica, né? Pela variação que tem. Então isso denota o domínio que Dante tinha da arte poética, né? Não fazia rima tudo com ão, ou tudo com particípios, assim fica fácil, né? Fazer versos desse jeito. Não, ele usa outras classes de palavras, adjetivos, a gente vai ver advérbios, inclusive, verbos, né? Que vão enriquecendo o ritmo e também os significados dos versos. Né? Então, voltando à nossa leitura guiada, dessa segunda estrofe, nós vemos o seguinte. Ahimè, è difficile descrivere com'era questa foresta, selvaggia, inestricabile e tremenda, tale che al solo pensiero fa tornare la paura. Então, o que ele quer dizer aqui? Ele diz, né, ai de mim, ahimè, ou seja, é uma interjeição de dor. Né? É difícil descrever como era questa foresta, como era esta floresta selvagem, né? Inestricável significa impenetrável, ou seja, que você não consegue desmembrá-la, né? Ou seja, ela em certo sentido ela está tão complicada, tão densa que é difícil nela penetrar, né? E tremenda. Aqui, por exemplo, literalmente no texto original, fala de selva selvagem, áspera e forte. Né? Claro que selvagem, né? Selva selvaggia também é um recurso estilístico onde ele repete a palavra
mudando a classe, né? Então, selva, substantivo, selvaggio, adjetivo. E ainda assim dá uma sonoridade maior ao verso. Aspra, ou seja, áspera, né? É difícil de entrar nela. E forte, ou seja, tremenda. Que nel pensier rinova la paura. Literalmente, essa selva renova no pensamento o medo. Né? Ou seja, aqui ele parafraseou, dizendo de tal modo que, tale que, al solo pensiero, né, com o só pensar, vem em mente o medo. Né? La paura. E depois ele continua dizendo: tanta è amara che poco è più morte, ma per trattar del ben che vi trovai, dirò dell'altre cose che vi ho scorte. Um verso belíssimo, que Dante ele fala do medo que suscitou nele, pois essa selva selvagem, essa paura, né, esse temor desse episódio que aconteceu com ele, mas ao mesmo tempo ele vê a necessidade de falar. Né? Porque só lembrar já é quase um pensamento de morte, o que ele viu, né? O que foi revelado a ele, o que ele está a ponto de falar, mas pelo bem que vai surgir disso, ele se coloca à disposição para escrever tudo o que ele viveu nessa viagem. Né? E na paráfrase vai dizer o seguinte: è così spaventosa che la morte lo è poco di più, ma per descrivere il bene che vi trovai dentro, dirò quale altre cose ho visto in essa. Né? Então, a paráfrase nos ajuda a entender melhor o texto. Né? Então, é così spaventosa, ou seja, essa selva, né? É assim terrível, né? Spavento é o medo, é o temor. Né? Lo spavento. Spaventoso é temoroso, né? Algo assim terrível. É de tal, é assim terrível, é de tal forma terrível que a morte o é um pouco, ou seja, que é um pouco mais ainda do que a morte, ele está querendo dizer. É tão terrível, é mais terrível que a mesma morte, o que ele viu ali, né, no inferno, nessa selva. Mas para descrever o bem que eu encontrei ali dentro, né, dentro de tudo que ele está a ponto de dizer, ele fala: dirò quale altre cose ho visto in essa. Direi quais outras coisas ho visto, né, eu vi, in essa, ou seja, nela, ou seja, nesse episódio, né, nessa selva. E depois ele continua: io non so ben ridir come vi entrai, tant'era pien di sonno a quel punto, che la verace via abbandonai. Olha só, non so ben ridir come vi entrai, ou seja, non sono in grado di spiegare come vi sia entrato, né? Ou seja, eu não sei bem dizer como eu entrei ali. Não sou em grado, ou seja, não sou capaz de explicar como eu entrei. Né? Esse vi indica o lugar, né? Ou seja, é como um ti também. Ti sia entrato, ou seja, como eu entrei ali. Tanto ero pieno di sonno nel momento in cui lasciai la giusta strada. Né? Então, aqui sonno indica todo, digamos assim, não somente a parte onírica, mas vai sobretudo simbolizar essa escuridão, esse abismo no qual ele esteve imerso. Então,
no momento in cui lasciai la giusta strada, no momento em que, né, no qual abandonei a estrada correta, né, la strada giusta, ou seja, o caminho justo. Aqui Dante chama de via, né? Ele chama de via verace, verace via abandonai. Veja, esses são alguns elementos também poéticos que embelezam o texto, por exemplo, a repetição de sílabas, como aqui no caso a sílaba, a repetição de consoantes, né? Como aqui a consoante V, verace via. E na frase, no verso segundo, nós tínhamos visto selva selvaggia. A repetição dessas sílabas também provocam a sonoridade do verso, ajudam na sonoridade. E depois o verso 13 diz o seguinte: ma poi che fui al pé di un colle giunto, laddove terminava quella valle, che m'avea di paura il cor compunto. Olha só. Então, ma dopo che fu arrivato ai piedi di un colle, então ele estava, né, ele tinha perdido já o caminho dentro dessa selva selvagem. E ele agora, em um determinado momento, ele chega ao pé de uma colina, que é o que ele diz aqui, ma dopo che fu arrivato al piedi di un colle, ma depois que cheguei aos pés de uma colina, né, o colle, a colina, laddove finiva quella valle, lá onde terminava aquele vale escuro. Aqui, sem dúvida nenhuma, Dante está também falando sobre o mundo como esse vale de lágrimas, né, onde terminava aquele vale de lágrimas. Que mi aveva rattristato il cuore di paura, né, ou seja, lá onde terminava aquele vale que me tinha entristecido o coração de medo, né? Então, se o mundo é um vale de lágrimas, esse vale de lágrimas o que nos traz é a tristeza do coração por causa do medo. Alzai lo sguardo e vidi la sua vetta già illuminata dai raggi del sole, que então alzai, ou seja, alzare significa levantar, né? Levantei lo sguardo é a vista, a visão, né? Levantei a vista e vidi la sua vetta già illuminata. La vetta é o cume, né? O topo do monte, daquela colina. E eu vi o seu cume já iluminado pelos raios do sol, dai raggi del sole, che conduce ogni uomo sulla strada giusta. Vejam, então, olha só, aquela colina era iluminada pelo raio do sol. E essa colina conduz o homem para a estrada correta, a estrada, o caminho da salvação. Que me avea di paura il cor compunto, ou seja, terminava essa estrada. Desculpe, aqui a paráfrase, ela traduz também o verso de baixo, que eu não li, né? Guardai in alto e vidi le sue spalle, vestiti già dei raggi del pianeta, che mena dritto altrui per ogni calle. Né? Ou seja, olhei ao alto e vi, aqui é uma forma antiga de dizer vetta, né? O cume, vestite già dei raggi del pianeta, ou seja, olha só, até um verso belíssimo, né? Literalmente ele está falando que essa colina, ou seja, esse cume, estava vestida pelos raios do sol, né? É até mais bonito, é muito mais poético do que a paráfrase. A paráfrase nos ensina o significado, mas perde muito a beleza do verso, né? Então, esse cume, essa cima dessa colina
estava vestida pelos raios do sol, né? Vestida, toda ela vestida pelos raios solares, né? Ou seja, não somente iluminada, como nós vemos aqui na paráfrase, mas no original de Dante, ele usa essa força poética dizendo estava toda a colina vestida pelos raios do sol, né? A beleza poética aqui em cena. Que mena dritto altrui per ogni cale, né? Ou seja, que leva, né, que conduz, mena, né, que conduz dritto altrui, né, per ogni cale, ou seja, que conduz cada homem, calle, daí aqui vem, por exemplo, no espanhol, a palavra calle, que é rua, né, via, caminho, né? Então, que conduz todo homem pelo caminho correto. E depois, agora sim, vem a seguinte parte, onde ele diz: Allor fu la paura un poco quieta che nel lago del cor m'era durata, la notte che passai con tanta pietà. Então, desculpa, aqui fiz a leitura errada, Allor fu la paura un po' quietà, né? Quietà, ou seja, apaziguada, silenciosa, quieta, né? Uma vez que o medo, a paura, se aquietou, né? Se aplacou, que nel lago del cuor m'era durata, ou seja, aqui no profundo, né? No lago do coração. Depois leremos aqui a paráfrase, mas a beleza do verso de Dante é muito mais profunda, né? Ou seja, no profundo, no lago do coração humano, surgiu aquele medo. La notte che passai con tanta pietà, né? Ou seja, com a noite que passei ali, né? Com tanta, aqui coloca pietà, mas é o sentido clássico da palavra. A pietas, para os clássicos, não era um pouco como nós entendemos hoje o sentido de piedade, né? A pietà, ou seja, a piedade para um clássico não era simplesmente esse sentimento, assim, uma pessoa piedosa, ou seja, uma pessoa que ela é devota, né? Que ela a pietà na tradição, no sentido clássico antigo, não significa somente a devoção, a religiosidade da pessoa, mas é esse temor reverencial. Esse temor reverencial que se tem em primeiro lugar a divindade. Então a pietas é essa virtude que nos faz reverenciar o divino, né? Porque é um mistério tremendo e assombroso o divino, mas também a pietas desse assombro reverencial diante do divino, né, diante do desconhecido, também se deduz esse assombro reverencial diante, por exemplo, dos pais, né, a piedade paterna, diante da autoridade, dos reis, dos grandes, digamos assim, que governam os povos, etc. Então deriva a piedade nesse sentido. E, finalmente, a piedade era a virtude do romano, por excelência. Nós lemos na Eneida de Virgílio que Enéas, né, que é o protagonista dessa epopeia, a virtude principal dele era a piedade. Ou seja, ele tinha esse temor reverencial para com os deuses e para com o próprio pai. Anquises, tanto que tem uma cena belíssima no livro da Eneida, que ele foge de Troia, né? Troia está sendo destruída pelos gregos, e ele foge de Troia levando nos ombros o próprio pai, né? Símbolo da piedade filial, né? Que tem essa reverência, esse carinho, esse afeto, e portanto leva nos próprios ombros a fraqueza do seu pai, né? Então essa piedade reverencial.
E continua depois dizendo: E come quei che con lena affannata, uscito fuor del pelago alla riva, si volge all'acqua perigliosa e guata. Agora ele faz uma comparação e continua aqui o verso: Così l'animo mio che ancor fuggiva si volse a retro a rimirar lo passo che non lasciò jamais persona viva. Então, é como um náufrago que com a respiração ofegante, né? E come il náufrago che col respiro afanoso, né? Como um náufrago que respira assim com dificuldade, gettato dal mare sulla riva, ou seja, lançado pelo mar na praia, né? Nas margens da praia, si volta e guarda alle acque pericolose da cui è scampato. Ele faz essa comparação, né? Como um náufrago que chegando ao litoral, né? Se volta e guarda, ou seja, se volta e olha as águas perigosas das quais ele escapou. Così il mio animo, che ancora era in fuga, si voltò indietro ad osservare il passaggio che non lasciò mai passar vivo nessun uomo. Então, assim também, o meu ânimo, né, o meu espírito, que ainda estava em fuga, voltou atrás para observar a passagem que não deixou jamais alguém passar por ela vivo. Então ele viu ali uma passagem, já falará sobre ela. Então, digamos assim, para não alongar muito o discurso, depois continuaremos, né, aprofundando isso. Nós vemos aqui nesse episódio Dante, ele tenta sair dessa selva, mas ele vai encontrar essas três feras, essas três criaturas que querem o impedir, porque ele vê essa colina vestida no seu cume de luz, toda vestida de luz, ele se sente atraído ao alto cume da perfeição cristã, mas de repente ele vai ser impedido por essas três feras. E é Virgílio que vai sair em defesa de Dante, ou seja, a razão, que vai ajudá-lo a escapar da selva, escapar da tríplice concupiscência e empreender essa caminhada na santidade e na perfeição cristã. Então, um pouquinho nessa aula de hoje nos ajuda a introduzir toda essa temática.